Olá, estamos aqui para mais um episódio das Perguntas de Mike. Fique atento, pois a matemática está no ar. Episódio de hoje: Uma profecia no passado. Quando Mike e sua mãe se sentaram para continuar a história de como Deus tem auxiliado homens e mulheres a conhecer sua verdade e a segui-lo, a mãe dele perguntou: Você já ouviu falar de um homem chamado Guilherme Miller? Assisti o filme Como Tudo Começou, no canal Felicity Play. Guilherme Miller foi um fazendeiro do Nordeste dos Estados Unidos, não foi? Não me lembro muito bem. O livro Nossa Herança, da classe de guia do Clube dos Bravadores, que é da classe que Jack está fazendo, tem a história dele também. Bem, no filme não fala da juventude dele, não é? Guilherme Miller havia sido um cristão quando mais jovem, mas no momento andava muito desanimado, porque se sentia pecador. Ele se tornou deísta. Deísta é alguém que acredita em Deus, crê que Deus criou o mundo, mas não acredita que ele ainda tem alguma coisa a ver com a Terra. Os deístas acham que Deus pôs tudo em funcionamento e depois deixou o mundo a se virar por conta própria. Mas finalmente o Espírito Santo o levou a crer que Jesus realmente tinha vindo para salvar as pessoas. Assim ele pegou a Bíblia e começou a estudar. Queria aprender mais acerca de Jesus. Quanto mais estudava, mais belo Jesus se tornava para ele. Mais interessado ficava e, estudando a Bíblia, descobriu que Daniel e Apocalipse eram seus livros preferidos. Ao considerar os diferentes sinais da volta de Jesus, ele entendeu que muitos deles já haviam se cumprido. Ah, sim! Como o dia escuro e os terremotos de que falamos ontem. Isso mesmo. Guilherme Miller percebeu que essas coisas tinham sido preditas na Bíblia. Naquela época, em torno de 1830, alguns cristãos achavam que as promessas acerca da volta de Jesus significavam que ele viria para o coração das pessoas e que ele, na verdade, não queria dizer que voltaria à Terra pessoalmente. Outros achavam que haveria 1000 anos de paz antes de Jesus voltar. Durante esses 1000 anos, todos aprenderiam a ser felizes e a amar uns aos outros e aceitariam a Jesus no coração e o adorariam. Então Jesus viria realmente. Era o que acreditavam na época. 1000 anos é um tempo longo demais para esperar alguma coisa. Fico feliz porque Jesus virá de verdade e vai ser logo. Ainda bem que Guilherme Miller estudou a Bíblia e, com a ajuda do Espírito Santo, ele decidiu então iniciar a leitura em Gênesis e continuar lendo até encontrar alguma coisa que ele não entendesse. Então ele pararia e usaria uma concordância. Ah, sei! Concordância é aquele livro grande que está no escritório do papai, que relaciona todas as palavras da Bíblia e onde você pode achá-las e em que textos. Sim, é esse mesmo. Quando Miller encontrava algo que não entendia, procurava todos os outros textos da Bíblia que falavam daquele assunto. Então ele lia todos esses textos até achar que tinha entendido. Daí ele prosseguia. Ele gostava muito de estudar por si mesmo. Gostei disso, é uma boa ideia. Quero estudar assim também, em vez de apenas ouvir o que as outras pessoas dizem. Olha, Guilherme Miller era como você em outro sentido também. Ele gostava de matemática, assim como você. E quando ele achou matemática na Bíblia, ele sentou para fazer alguns cálculos. Sério? É verdade. Na Bíblia tem matemática. Eu lembro daquele dia que conversamos sobre uma profecia do Apocalipse, falando sobre os 1260 anos. Adoro quanto matemática entra nos nossos estudos. Quando ele chegou ao livro de Daniel, ele leu a profecia das 2300 tardes e manhãs, 2300 dias, e começou a fazer alguns cálculos. Que profecia é essa? Quero saber tudo, quero calcular também. Mostra pra mim. Daniel teve uma visão sobre poderes e acontecimentos do futuro muito complexa para ele entender. E no final da visão, 2 personagens nessa mesma visão conversavam. E um perguntou para o outro: até quando aconteceriam aquelas coisas? E o outro respondeu: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, quando leu aquilo, acreditava que a terra era o santuário. Apesar de a Bíblia não ter falado exatamente isso.
e que ele acreditava que ela seria purificada pelo fogo quando Jesus viesse a segunda vez. Assim, ele pensou que se pudesse calcular quando os 2.300 dias começaram, saberia quando Jesus voltaria. Miller procurou, mas não conseguia encontrar o ponto de partida dos 2.300 dias. Mas tem mais uma coisa. Para fazer os cálculos, você precisa entender algumas coisinhas. Você já entende a questão do AC, não entende? Que é antes de Cristo. E o DC, o que significa? Depois de Cristo. Certo. Bem, pense nos anos antes de Jesus nascer. E eles vão diminuindo até o nascimento de Jesus. 4, 3, 2, 1. Assim como na contagem regressiva do lançamento de um foguete. Depois, contamos os anos após o nascimento de Jesus, subindo. 1, 2, 3, 4. Lógico, as pessoas que viviam naquele tempo não contavam assim, claro. Significa que Maria José e seus vizinhos não sabiam que a forma de contar os anos estava mudando? De jeito nenhum. Foi só centenas de anos mais tarde que as pessoas começaram a separar o tempo em anos antes do nascimento de Cristo e anos depois dele. Mas vamos terminar nossas contas agora. Quando os anos antes de Cristo chegam a 1, eles param. Então, os anos depois de Cristo começam a subir, contando a partir do ano 1. Desse jeito, você tem 2 anos com o número 1. Assim, 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. Por exemplo, se tivéssemos que avançar 9 anos no tempo, a partir do ano 5 a.C., se existisse o ano 0, seriam 5 anos até o ano 0. E faltariam 4 anos para completar os 9 anos. Daria no ano 4 depois de Cristo. Como não existe no calendário o ano 0, os 5 anos terminam no ano 1. Com mais 4 anos, chegaríamos ao ano 5. Então, 1 ano a mais. Todos os cálculos que a gente faz na matemática, todos eles consideram que existe o 0. Então, depois que fizermos os cálculos, devemos somar mais 1 ano, para poder considerar que esse 0 não existe no calendário gregoriano, entendeu? Agora entendi. A primeira profecia que Guilherme Miller encontrou foi a de Daniel 8, essa que falava das 2.300 tardes e manhãs. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel ficou tão perturbado com a visão que ficou confuso, e Deus mandou o anjo Gabriel para lhe falar. Gabriel, então, explicou todo o significado para ele. Mas como o anjo disse que era uma visão para o tempo à frente de Daniel, ele não conseguiu entender e ficou muito fraco, e orou muito. Deus mandou novamente o anjo Gabriel para respondê-lo e fazê-lo entender o sentido. E deu a Daniel a segunda profecia ou complemento da primeira, onde o anjo Gabriel falou sobre 70 semanas que começariam com o decreto para reconstruir Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ao estudar mais, Miller descobriu que as 2 profecias tinham o mesmo ponto de partida: o decreto de reconstrução da cidade de Jerusalém.
Ele descobriu pela história que o rei persa Artaxerxes tinha decretado em 457 a.C. que Jerusalém fosse reconstruída. Guilherme Miller sabia que 70 semanas vezes 7 dias em cada semana daria 490 dias ou anos. Assim, ele contou 490 anos a partir de 457 a.C. e chegou ao ano 34 d.C., pois os anos vão diminuindo até a época em que Jesus nasceu. O que aconteceu em 34 depois de Cristo, filho? Jesus morreu com 33 anos de idade, então não estava mais aqui. Não sei. Vamos aos cálculos. A profecia diz que a partir do decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, seriam 7 semanas até Jerusalém ser completamente restaurada. O texto diz: desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Primeiro, fala de 7 semanas, que quer dizer 7 vezes 7 ou 49 dias. E como a chave de cada dia equivale a um ano, são 49 anos. Subtraímos 49 de 457, dá 408 a.C. Coincide mais ou menos com a época quando finalizou a reconstrução de Jerusalém. A profecia fala de 62 semanas, desde a completa restauração de Jerusalém até o batismo de Jesus, ou ungido. Depois fala de 62 semanas. 62 vezes 7 dá 434 anos. Subtraímos 408 de 434, o resultado é 26. Mas sabíamos que precisamos somar mais um ano. Lembre-se que não conta o ano zero, então dá o ano 27 depois de Cristo. De acordo com a profecia de Daniel, isso seria quando o Messias começaria seu trabalho. Bom, Mike, que número você tem agora? Ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu então? Neste ano, Jesus foi batizado. Em Lucas 3:1, define o ano em que Jesus se batizou como sendo o ano 15 do Império de Tibério César, que corresponde ao ano 27 depois de Cristo. É exatamente como a profecia de Daniel havia dito. Até agora contamos 69 semanas, mas são 70 semanas na profecia. Então precisamos somar essa última semana, não é? A profecia disse que 70 semanas eram para os judeus. Assim temos os 49 anos da restauração de Jerusalém, depois 434 anos até o batismo de Jesus e finalmente mais 7 anos para que o evangelho fosse pregado especialmente aos judeus. Se você somar mais 7 anos ao ano 27, qual é o resultado, Mike? Vai dar 34 depois de Cristo. Sim. E o que aconteceu neste ano? Nesse ano, aconteceu muita coisa importante. Estevão foi apedrejado, houve o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e o evangelho começou a ir a todo mundo, não pertencia mais somente aos judeus. Lembra que Paulo ainda era chamado de Saulo de Tarso e ele estava lá presente assistindo ao apedrejamento de Estevão e depois da experiência que ele passou na estrada de Damasco, lembra que ele caiu do cavalo, ouviu a voz de Jesus, ficou cego, ele se converteu, depois ele começou a pregar o evangelho e foi chamado o apóstolo dos gentios? Então, vamos lá. Se somarmos 49 anos mais 464 anos mais 7 anos, temos 490 anos. Que é o resultado das 70 semanas vezes 7. E isso é exatamente o que as 70 semanas são. Cada dia por um ano. Legal! A profecia realmente funciona com matemática, não é? Isso mesmo. E o que aconteceu na última das 70 semanas? Exatamente o que a profecia disse. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Primeiro, Jesus foi batizado exatamente no ano 27 depois de Cristo. Mais 7 dias, isto é, 7 anos, daria em 34 depois de Cristo. Então, o meio da semana deveria ter sido 31 depois de Cristo. E foi certinho um ano em que Jesus fez o sacrifício da sua própria vida como cordeiro pelos nossos pecados. Isso mesmo, impressionante, não é? A Bíblia disse: "E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo", está escrito em Mateus, confirmando que chegou o fim, o sistema de sacrifícios, pois o cordeiro que eles sacrificavam antigamente representava Jesus, e agora ele veio e cumpriu sua missão morrendo como cordeiro. Mas mãe,
disse que Jesus fez concerto com esse povo por uma semana, quer dizer, 7 anos. Mas ele morreu no meio da semana. Os discípulos continuaram a fazer em seu lugar ainda por mais 3 anos, até 34 depois de Cristo, que foi quando acabou os 70 anos que Deus determinou sobre o povo de Daniel, os judeus como nação, e sobre a santa cidade, para extinguir a transgressão, lembra? Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Puxa, matematicamente perfeito. Demais! Mas você se lembra de que Guilherme Miller estava tentando descobrir quando os 2.300 dias ou anos terminavam? Ele leu em Daniel que as 70 semanas eram parte dos 2.300 dias e viu que os 2 períodos começavam ao mesmo tempo, lembra? Assim, as 70 semanas e os 2.300 dias começavam ao mesmo tempo e as 70 semanas terminavam em 34 depois de Cristo. Como é que Guilherme Miller poderia descobrir quando os 2.300 dias terminavam, hein? Ele teria que subtrair as 70 semanas ou os 490 anos que a gente já achou dos 2.300 anos. Muito bem! Isso aí, meu matemático. Ah, e para descobrir quanto tempo mais os 2.300 durariam, vamos ver 2.300 menos 490 dá 1.810 anos. Está certo. Mas aprendemos que as 70 semanas terminaram quando? Em 34 depois de Cristo. Assim você precisa acrescentar os 1.810 anos àquela data de 34 depois de Cristo para descobrir o ano exato em que terminou a profecia dos 2.300 dias. E aí? Qual data foi essa? Peraí. Bom, a soma dá 1.844. Isso! Guilherme Miller chegou a essa resposta também ao fazer os mesmos cálculos matemáticos que você fez. Segundo a profecia de Daniel, por volta do ano de 1844 d.C., embora ele não tivesse certeza sobre exatamente quando, Guilherme Miller estava convencido de que o santuário significava o mundo, e que ele seria purificado com fogo quando Jesus retomasse para criar um novo mundo sem pecado. E viu que não faltavam muitos anos para chegar a 1844. À medida que o tempo passava, ele deixou sua fazenda e começou a pregar essas descobertas. Ele queria que todos soubessem imediatamente que Jesus voltaria muito em breve. Em quase cada cidade havia dezenas ou até centenas de pessoas que aceitaram os ensinos de Miller. Igrejas protestantes de toda parte deixaram o Sr. Miller pregar, e milhares decidiram preparar-se para a breve volta de Jesus. Muitas pessoas não concordavam com os cálculos dele, mas acreditavam que Jesus voltaria logo. Não me admiro que alguns não concordassem. Não é fácil. Bom, Miller era batista. Muitos batistas o apoiaram. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus, houve uma grande chuva de meteoros. Eu já vi um meteorito no museu, e às vezes vemos estrelas cadentes, que não são realmente estrelas. Às vezes ocorrem chuvas de meteoros, quando vemos vários se chocando com nossa atmosfera e pegando fogo de uma vez só. Mãe, estudando para a especialidade de astronomia no Clube de Desbravadores, eu aprendi que asteroides e cometas podem perder algum pedaço, que fica à deriva no espaço, e, portanto, é chamada de meteoroide. Se este meteoroide entrar na atmosfera da Terra, ele deve ser chamado de meteoro, por conta do efeito luminoso dessa queima. Mas, se algum fragmento ainda existir e atingir a superfície, essa rocha recebe o nome de meteorito. Os astrônomos sabem predizer quando a maioria delas vai acontecer. Podemos até ver na internet o dia em que será mais visível a queda dos meteoros. Mike, mas aquele evento foi diferente. Durou horas e horas. As pessoas ficaram com medo de que todas as estrelas estivessem caindo do céu e que não sobraria nenhuma. Então tudo aconteceu como Jesus disse que ia acontecer. Em Apocalipse 6 descreve o fato bem assim. As estrelas caíam do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. E aconteceu bem como a Bíblia dizia. Isso fez com que ainda mais pessoas acreditassem na mensagem de Guilherme Miller e se preparassem para a breve volta de Jesus.
Os jornais ridicularizavam o Sr. Miller, descreviam-no como não só como louco, que tinha deixado sua casa para viajar por todo lado pregando ideias estranhas, mas chamaram-no de fanático e mentiroso. Zombavam das pessoas que acreditavam nele e diziam que elas também eram loucas. Mas, mamãe, Guilherme Miller estava errado. Jesus não veio em 1844. Guilherme Miller amava muito a Deus. Ele só não entendeu sobre o que a profecia falava quando dizia que o santuário seria purificado. Seus cálculos estavam certos, nós fizemos eles aqui juntos. Mas ele errou quanto ao que aconteceria no fim dos 2.300 dias, ou 2.300 anos. Apesar de ter se enganado com o acontecimento no final dos 2.300 anos, ele fez com que milhares de pessoas pensassem seriamente acerca da breve volta de Jesus. E fez com que as pessoas começassem a estudar mais a Bíblia e a preparar o coração para encontrar-se com Jesus. E isso foi muito importante. Então, como a matemática de Guilherme Miller estava certa, o que realmente aconteceu em 1854? Vamos falar sobre isso da próxima vez. Você precisa fazer as suas tarefas e eu as minhas. Vamos agradecer a Deus por revelar tantas coisas importantes aos profetas e assim fazer chegar até nós hoje, não é? É sim, mamãe. Deus é maravilhoso e estudar as suas palavras é fantástico. Tô doidinho para continuar nosso estudo depois. Eles fizeram uma breve oração. Mike vai fazer suas tarefas no computador. E sua mãe foi terminar o jantar. Até eu fiquei curioso, você não? No próximo episódio, a grande decepção. Até lá!